Esse vídeo é destinado às pessoas que querem abrir uma esmalteria, sendo ela na sua casa ou em um estúdio. Olá, eu sou a Duda Silva, estou muito feliz por você estar aqui comigo e logo no comecinho desse vídeo eu quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo de passo a passo e nem de bate-papo sobre unhas, tá bom? Agora bora pro conteúdo. Antes de mostrar os 7 passos para você conseguir abrir a sua esmalteria, o que é essencial você saber antes de abrir sua esmalteria, eu vou explicar a minha trajetória, tá? Eu já tive um estúdio, eu já trabalhei em casa e esse vídeo ele é destinado para esses dois tipos de pessoas, tá? Para as pessoas que querem montar um espacinho para atender na sua própria casa e para pessoas que pretendem abrir um estúdio para trabalhar fora da sua casa, né? Alugar um espaço, comprar um espaço, montar um espaço em alguma casa, algum local que tenha para trabalhar, tá bom? Essas dicas elas não vão incluir as necessidades de compra. Então, por exemplo, aqui eu não vou falar sobre autoclave, eu não vou falar sobre móveis, eu não vou falar sobre cantinho do café, não é nada disso. As 7 dicas que eu vou passar é para você se preparar como empresário que vai abrir uma empresa, tá? Então é muito importante você saber mais ou menos como você vai começar. E essas 7 dicas vão te ajudar. Mas antes de passar essas 7 dicas, eu vou explicar como eu comecei, tá? E quais foram os motivos que me tiraram de ter um estúdio e hoje eu trabalho em domicílio, tá bom? Então pode ter pessoas que se identifiquem comigo e por isso que eu vou explicar a minha história. Então, eu trabalhei no salão por 6 anos, tá? E quando eu tava com 5 anos, no caso, né? 5 anos e um pouquinho, eu engravidei da minha filha Evelyn, que é minha filha mais velha, atualmente tem 6 anos. E aí, nesse período, eu saí do salão quando eu estava com 8 meses de gravidez e passei a ficar em casa esperando, né, para ter minha filha. E eu tive a Evelyn, e quando a Evelyn tinha 2 meses, muitas clientes do salão vinham me procurar perguntando quando eu ia voltar. Algumas nem tinha feito a unha com outras pessoas, estava esperando eu voltar. Mas naquela realidade que eu me via ali com a minha filha pequenininha, né? E eu não queria deixar ela com a minha mãe, eu não queria botar ela em creche tão cedo. Eu queria aproveitar aquele momento. Então eu pensei muito bem, conversei com meu esposo, conversei com a minha mãe. E aí, quando a Evelyn tinha 2 meses de idade, eu passei a atender as clientes em domicílio, tá? Aí passei a atender e voltava para casa e cuidava da minha filha. Então, eu atendia pessoas próximas e as mais distantes eu cobrava a taxa de deslocamento para ir atender, tá? E eu atendia sempre no horário ou que a minha mãe poderia ficar com a Evelyn ou que o pai dela pudesse ficar, né? Meu esposo pudesse ficar com ela. E assim nós fomos, tá? E assim fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando a Evelyn tinha 2 anos de idade, eu resolvi fazer um curso de New Design, né? E eu já pensando assim no fim do ano, né? E eu fiz um curso de New Design na esperança de conseguir entregar esse serviço em domicílio. Só que na época não tinha variedade de maquinário para New Design. Então, por exemplo, não tinha uma cabine um pouco mais portátil, menorzinha, não tinha um motorzinho de canetinha, né, que você pode levar. E aí eu percebi que eu precisava ter um estúdio para atender, né? E aí também eu já estava muito cansada, porque era muito cansativo. Eu amamentava a Evelyn, né? Então eu ia atender e tinha que amamentar antes de ir. E chegava em casa, às vezes eu não conseguia nem sentar, que ela já estava atrás de mim, me procurando para eu conseguir amamentar ela, né? Ela sentia muito a minha falta. E aí eu falei, não, vou montar um estúdio, porque no estúdio eu vou estar aqui, eu vou estar perto. E aí eu peguei um espacinho da minha casa. Eu não sei se eu tenho foto, mas se eu tiver foto, eu vou colocar aqui do lado para vocês. E aí eu montei um estúdio na minha casa e passei a atender ali, tá? Gente, o estúdio era muito, muito simples mesmo. Eu pintei tudo de rosa
e a parte de trás era um portãozinho de madeira. Então eu botei uma cortina rosa também, comprei uma cortina rosa, botei uma cortina rosa, e aí eu limpava ali as cadeiras que eu utilizava nesse estúdio, eram as cadeiras da minha mesa, da minha cozinha. Então eu pegava as cadeiras, era a minha e a da cliente. E a cadeira de espera eram as cadeiras que eu deixava para a Evelyn brincar. Então se chegasse alguém antes do horário, ia sentar na cadeira da Evelyn para esperar ser atendida, né? E minha casa não era uma casa acessível, era uma escada, né? Uma escadaria, minha casa era a última da escada, né? E eu comecei assim, com muitas incertezas, com muito medo. Falei, ai, ninguém vai querer vir, eu vou divulgar quando eu passar o endereço, a pessoa não vai vir. Quando vier ver como é o estúdio, não vai querer fazer mais. Eu comecei com muita insegurança, mas eu fui com insegurança mesmo. E para minha surpresa, né? Eu pensava que ia sair mais os serviços de new design, né? Era aquele boom de new design. E eu descobri que a localidade que eu morava precisava de manicure. E eu conseguia fazer muitas unhas durante o dia, porque eu estava ali o tempo todo, eu estava em casa, né? Eu era dona de casa, né, naquele momento. Então, eu estava em casa o tempo todo, eu atendia uma pessoa atrás da outra e conseguia atender com a filha. E as pessoas entendiam que eu estava atendendo com uma criança, então elas deixavam eu parar para amamentar. E elas, às vezes, brincavam com a Evelyn. E assim eu fui, né, fui atendendo na minha casa, consegui fazer uma boa quantia. Tá? E aí comecei a investir, aí comprei porta, aí fiz obra, fiz banheiro nesse espaço, mas com o passar do tempo eu percebi que ele estava ficando com uma infiltração que era da casa do vizinho, e aí é um pouco difícil, né, porque eu teria que mexer na hidráulica da casa do vizinho para consertar, e eu já estava investindo ali no espaço. Então, com mais ou menos um ano que eu atendia nesse espaço, eu fui lá e comecei a atender na sala da minha casa, tá? Passou o homem aqui vendendo coisa, mas acho que ele já foi embora. E aí, o que acontece? Eu fui atender na sala da minha casa, só que assim, minha família perdeu a privacidade. Meu esposo não assistia o jogo de futebol, eu não me sentia à vontade de ser atendida ali. Eu acho que as clientes também não se sentiam muito à vontade, porque né, tinham outras pessoas ali no ambiente, tinha meu esposo, às vezes minha mãe que estava na minha casa, às vezes uma visita, né, meu sogro ou uma amiga estava lá para passar o fim de semana, e aí eu estava atendendo ali na sala da minha casa, a pessoa transitando ao tempo todo. O homem voltou, o homem que está vendendo o negócio voltou, mas eu vou cortar o vídeo e vou continuar falando com vocês quando ele for embora. Acho que agora ele foi embora, vou continuar falando com vocês. Então, não tinha privacidade, né? Aquele local que eu estava trabalhando. Eu cheguei a trabalhar nesse espaço por pouco tempo, acredito que por uns 6, 7 meses, tá? Eu digo pouco tempo porque no espacinho que eu tinha, eu já estava quase um ano e meio, né? Então, eu conversei com meu esposo, falei que eu estava querendo expandir, eu já tinha uma cartela de clientes fixas, né? Então, eu já conseguiria pagar um aluguel. E aí, eu aluguei um espaço, tá? Em outro local, na rua, né? Em um pontozinho mais comercial. Não tinha ninguém que trabalhava com unha, não tinha ninguém que trabalhava com aquilo. E eu comecei, né, a trabalhar nesse estúdio. Quando eu fui para esse estúdio, eu levei muita coisa que eu já tinha comprado para esse espaço, mas era um espaço pequenininho. Então, tipo assim, eu não tinha poltrona porque não cabia uma poltrona. Eu não tinha outras coisas porque não cabia. E já nesse espaço cabia muita coisa. Então, eu fui construindo aos poucos, tá? Mas cometi muitos erros, tá? Cometi erros de pegar empréstimo, com pressa de transformar o estúdio como eu queria. O dono do local que eu aluguei para trabalhar tinha algumas reformas para fazer e eu, com pressa de ver pronto, eu tirei do meu bolso, paguei, né? Não esperei ele consertar o que precisava. Então, fiz empréstimo, usei cartão de crédito, nossa, fiz uma bagunça. E isso é uma das dicas que eu vou passar para vocês aqui. Então essa foi minha realidade e eu saí desse estúdio depois de mais ou menos um ano e meio também. Foi quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha mais nova, que é a Elisa, que hoje está quase completando 2 aninhos. Então eu estava grávida, descobri que eu estava grávida da Elisa e falei, não vai dar para me cuidar de uma empresa e cuidar de 2 crianças, né? Ou eu trabalho em casa, como eu trabalhava antes, ou eu trabalho em domicílio.
E aí eu optei por trabalhar em domicílio. É um formato que está dando super certo para mim, porque eu levo elas para creche, para escola, e aí faço os atendimentos e depois volto para casa, consigo buscá-las quando preciso, meu esposo busca também, minha mãe, e eu consigo trabalhar dessa forma, tá bom? Então, assim, hoje em dia, se você me perguntasse, Duda, você montaria um estúdio? Teria como montar um estúdio? Teria, porque eu tenho essa liberdade de horário, já que elas estão na creche, na escola. Mas eu não quero ter esse investimento novamente, eu não sei se eu estou preparada para montar esse estúdio e se eu quero fazer esse investimento, se é necessário, sabe? Ou levar da forma que eu estou levando até eu me sentir segura, né? Eu tenho uma criança ainda dentro de casa, eu tenho um bebê, né, de 1 ano e pouco. Então é importante eu ter consciência disso. Então hoje, mesmo com condições, que eu tenho condições de montar um estúdio com esmaltes, com tudo, com expositores, num local comercial, eu não montaria. Eu prefiro essa tranquilidade que eu tô tendo de trabalhar em domicílio, de deixar minhas filhas montar as bolsas, atender e voltar para casa. Eu prefiro agora não ter esse investimento, tá bom? Mas pode ser que daqui para frente eu mude de ideia. Agora vamos para as dicas. Primeira dica que eu vou passar para vocês é você ter uma lista de coisas essenciais para você abrir a sua esmalteria, tá? Duda, que coisas são essas? Os materiais, os utensílios? Não, coisas que não podem faltar. Autoclave, poltrona, cirandinha, expositor, um banheiro, né? Se você for montar um estúdio, por exemplo, na sua casa e o espaço que você vai montar não tem banheiro, você vai ter que montar um banheiro. Você já pensou nisso? Então você precisa fazer essa lista para você saber o que você precisa ter e ir comprando aos poucos se você puder, tá bom? Ou se você já tem uma reserva de dinheiro, você já saber onde você vai destinar esse dinheiro, quais são as prioridades, tá? Uma dica que eu vou dar é dar prioridade àquilo que você não vai conseguir comprar à vista. Tá? Então, por exemplo, assim, quando eu tinha o estúdio, eu tinha uma autoclave e eu não ia conseguir pagar uma autoclave à vista. Então, foi a única coisa que eu parcelei a princípio. Só que, com o passar do tempo, comecei a parcelar tudo. Parcelei poltrona, parcelei um monte de coisa. Então, não faça isso. Pega o que é necessário e você não vai conseguir pagar à vista e você parcela. Tá bom? Então as outras coisas, como poltrona, junta aqui, junta lá, pega um dinheirinho ali, compra uma, depois você compra outra, vai fazendo aos pouquinhos, tá? Mas é importante você ter essa lista do que é essencial para começar. Já engatando na segunda dica, comece aos poucos. Tem essa lista lá, você vai fazer aquela lista de como você quer o seu espaço, a parede que você quer, se você quer um cantinho do café com café de cápsula, você vai botar tudo nessa lista, tá? E depois você vai colocar as prioridades, como eu falei na dica anterior, e você vai reservar para todo mês você realizar alguma coisinha da lista. Então, por exemplo, depois que eu consegui fazer essa lista, né, que eu já tinha um estúdio, eu fui percebendo que eu tinha coisas desnecessárias. Por exemplo, eu tinha comprado um cestinho que eu tinha visto na internet para botar desodorante, absorvente no banheiro. E, cara, não precisava comprar um cestinho. Uma moça ensinava artesanalmente fazer com uma caixa. Entendeu? Então, assim, faça essa listinha e todo mês você tenta comprar alguma coisinha, tenta ver a forma de fazer aquilo que você quer. E aos poucos você vai montar o estúdio que você quer, tá bom? Evite fazer dívida para coisas que você consegue pagar à vista, tá? Porque essa é uma empresa que você está montando, é um investimento. Então, você não pode já começar o investimento devendo ele, tá? Então, pega aquelas coisinhas que você não vai conseguir comprar à vista, aí tudo bem, são necessárias? Parcele. Mas o que não é necessário e que você consegue comprar à vista, talvez não hoje, mas no mês que vem, deixa para comprar no mês que vem, tá bom? Aí no mês que vem você compra poltrona, no mês que vem você compra lá o kit de 20 alicates e espátulas. Calma, vai comprando aos poucos, conforme o seu dinheiro dá. O que não der mesmo, Duda, nunca vou ter, não vou conseguir ter o valor de comprar o produto, o utensílio tal. Por exemplo, eu digo sempre o autoclave porque é o mais caro. Então, não consigo dar 1.500, 2.000, 3.000 numa autoclave à vista. E aí, então, você parcela, tá? Mas o que você consegue comprar à vista, né? Mesmo não sendo no mesmo dia, opte por comprar à vista, tá bom? Terceira dica é você estabelecer onde você vai atender, tá? Você vai atender na sua casa? Beleza. Você vai atender no estúdio? Você vai alugar uma sala comercial? Você vai fazer um aluguel de cadeira em algum salão que já existe?
Entenda onde você vai atender para entender o que você vai comprar, porque senão você vai ficar perdida. Uma hora você quer atender na sua casa e você começa a reformar a casa. Outra hora você fala, não, vai vagar uma loja comercial no centro, eu vou alugar lá. Você não sabe mais o que fazer, você não sabe quanto investir, vai acabar investindo no errado. Então é muito importante você saber já do começo como você vai atender. Vai atender na sua casa? Beleza, começa a investir na montagem, né, de um estúdio na sua casa. Vai atender, você quer arrumar uma loja comercial, um canto comercial, um espaço comercial? Vá procurar o espaço comercial e depois vai ver o que você vai precisar para aquele espaço, quanto você vai pagar de aluguel, o que você vai fazer. É uma sala comercial? Como você vai trabalhar com divulgação? Então é importante você já definir como você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, tá bom? Observe, a quarta dica, né? Observe a localidade que você vai trabalhar. Eu, quando comecei, eu não tinha opção. Minha filha estava pequena e eu não poderia pagar aluguel, porque eu não tinha cliente quando eu comecei, né? Pela segunda vez. Quando eu comecei lá atrás, eu comecei a trabalhar no salão. Quando eu saí do salão e tive minha filha, eu já não tinha mais cliente nenhuma. Tinha aquelas clientes que eu atendia em domicílio. Então, eu tive que reconquistar cliente quando eu abri esse estúdio na minha casa. E aí eu não tinha opção, eu não ia pagar um aluguel contando que eu ia fazer cliente, eu não sabia se ia vir cliente, não era nada fixo. Então eu não tinha como observar o espaço. Será que atender em casa é uma boa? Será que eu vou ter demanda? Será que não? Eu tive que fazer ali, que era o único espaço. Se esse for o seu caso, Duda, eu tenho uma criança, eu sou mãe solo, eu fiquei desempregada e eu quero trabalhar, eu só tenho minha casa para trabalhar. Atenda aí, né? Essa dica não vai servir para você. Mas você que está montando um estúdio, que vai alugar um espaço, que está disponível para estar no lugar, observa a localidade, saiba se ali tem realmente movimento. Às vezes a gente vê que fechou uma esmalteria e logo em seguida a gente vai lá e abre a nossa. Mas a gente não prestou atenção por que fechou a esmalteria. Talvez não tinha movimento, aquele público que passa ali não é bom. E aí você vai ter que investir demais na divulgação, vai ter que ser muito boa a divulgação e você vai ficar muito apreensiva. Então observe o local antes de alugar, tá bom? Antes de alugar um espaço, um estúdio, você observa ali, se você tiver como fazer isso. Agora, se for de um parente que cedeu para você, que tinha uma loja de bebida e de repente vai alugar para você por um precinho legal ali para você fazer o seu salão, não tem opção, né, gente? É divulgar bastante, tá? Essa dica é para quem tem como fazer isso. Mas a quinta dica que eu vou passar, ela serve para qualquer um. Eu vou atender na minha casa, eu vou abrir um estúdio, vou trabalhar de aluguel de cadeira, vou trabalhar por comissão. É você se formalizar, tá? E uma forma de formalizar que é a que eu conheço, que eu sou, é microempreendedor individual. Você sendo microempreendedor individual, você paga a sua previdência social e você consegue ter um CNPJ, tá? Da sua empresa. Então, isso facilita para você conseguir um empréstimo, isso facilita para você conseguir crédito, isso facilita para você dar a notinha para sua cliente, você tem um CNPJ para oferecer uma notinha para cliente. Então, assim, tudo isso é muito melhor. Para você fazer compra de produtos também, né, com fornecedores mais baratos, você precisa ter um CNPJ muitas vezes, tá? Fora isso, se você for ter um espaço, né, num centro comercial, em outro local que não seja a sua casa, você vai precisar de alvará para funcionar. Ou às vezes até na sua própria casa você vai precisar de alvará para funcionar. E você precisa do CNPJ. Ou seja, se formalize, tenha um CNPJ, e uma forma de ter isso é sendo microempreendedor individual. Se você não conhece, não sabe como funciona, pesquisa depois no Google microempreendedor individual, como fazer, como funciona, e você vai ler tudo lá ou assistir alguns vídeos e você vai entender como funciona. Mas basicamente é isso, você é como se você estivesse pagando a sua previdência social, você paga a sua previdência social. Eu, por exemplo, tive auxílio maternidade das minhas 2 filhas, tive afastamento por auxílio doença por conta dos probleminhas que eu tive na mão, porque eu pago o meu INSS a partir do microempreendedor individual, tá bom? Então, é importante você se formalizar. Essa é a quinta dica. Sexta dica,
pesquise fornecedores. Gente, entenda que é uma empresa, tá? O mercado que você compra, ele sabe muito bem onde comprar. Ele faz uma pesquisa de preço com vários fornecedores para botar aquele produto ali na prateleira. A mesma coisa você precisa fazer se você pretende montar um estúdio, nem que seja na sua casa. Você não pode comprar, por exemplo, os seus materiais na farmácia mais próxima, no lugar mais próximo ou na quitandinha próxima. Não pode, você tem que ter fornecedores. Por quê? Porque você vai pagar muito mais caro comprando perto da sua casa e às vezes não compensa, né? E você já tem os custos de estar trabalhando, né? Então, às vezes você não sabendo, né, comprar em bons fornecedores, em fazer pesquisa de preço, você vai pagar para trabalhar, tá bom? Então é muito importante você ter um fornecedor bom, de um produto bom, tá? E eu não falo assim fornecedor que venha na sua casa, mas às vezes eu mesmo compro muita coisa pela internet, Mercado Livre, Amazon, Shopee, muita coisa eu compro pela internet, pago lá o fretezinho e sai muito mais em conta para mim, tá bom? Então é um produto de qualidade, um produto original que você pode ter acesso ali, tá bom? Pela internet. Mas quem não é assim bom de internet sabe que tem as feiras, tem os centros, né, que você encontra as coisas mais baratas e as lojas. Então comece a pesquisar isso, que é muito importante você saber onde comprar o seu material para trabalho. E a sétima e última dica que eu vou passar para vocês é vocês estudarem sobre divulgação, tá? Hoje em dia se fala muito da internet e ela realmente é um aliado para quem quer divulgar o seu trabalho, para quem quer mostrar. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, que tem como você montar grupos ali ou entrar em grupos e divulgar, né, as suas unhas, o seu trabalho. Mas tem localidades que não é tão acessível à internet assim. Então, o que eu indico você fazer? Panfletagem, eu indico você botar um cartaz na frente do local que você vai trabalhar. Procurar outras formas de divulgação, porque hoje em dia parece que a divulgação é só pela internet. Mas não é, você consegue fazer divulgação de outra forma. Você pode levar seu filho para a escola, levar seus cartõezinhos, distribuir para as outras mães, para os pais. Você pode divulgar na escola da sua filha, você vai fazer um exame, você pode entregar para uma pessoa que está na recepção. Então, tudo isso é uma forma de divulgação, tá bom? Então, você vai pesquisar a melhor forma de divulgação para a localidade onde você vive e você vai fazer. Uma coisa que eu fiz na época que eu comecei, né? Já estava trabalhando. Eu percebi que o movimento estava bom, mas eu queria mais clientes, porque eu atendia na minha casa, então era muito cômodo para mim. Então, no caminho da escola da minha filha, eu comecei a distribuir panfletos, e no panfleto vinha uma listinha, sabe? Essa listinha de unha. E no panfleto dizia assim: você ganhou 2 brindes. O primeiro brinde é a listinha, e o segundo brinde é a oportunidade de conhecer o meu Instagram. E tinha um QR Code. E muitas pessoas vieram a partir desse panfleto, né? Gostaram da ideia, gostaram de abrir lá a caixinha de correio e encontrar uma listinha de presente. Eu não tenho fotos aqui, mas se eu encontrar alguma na internet eu boto pra vocês aqui. Se eu não encontrar é porque eu não encontrei, não vai aparecer nada. Mas divulgar dessa forma também pode ser uma boa, o investimento é baixo. Eu acho que eu imprimi 100 panfletos desse e comprei um negocinho assim com várias listinhas desse tamanho. Eu acho que custou na época R$8. E aí eu botei dentro de um saquinho, o saquinho custou 3 e pouco. Saquinhos, aí eu botava o panfleto, amarrava em cima e botava nos escaninhos. A pessoa abria, lia, né? E automaticamente já, se precisasse do serviço, ela apontava o QR Code ali e já entrava no meu Instagram, e já conhecia o meu trabalho, minhas unhas, mas mesmo assim, né, eu contei com a internet para essa divulgação. Mas eu sempre estava ativa no Instagram, sempre botava muitas fotos, muitos trabalhos meus. E é isso, é uma forma, né? Tô mostrando a minha forma para vocês. Então é isso, esse é o vídeo. Eu espero ter ajudado, né? Te incentivado a abrir o seu próprio estúdio, seja ele na sua casa, na garagem, na casa da sua avó, na casa da sua amiga, no seu apartamento, em qualquer lugar, ou até num estúdio, né? Numa sala comercial, um aluguel de cadeira. Eu espero ter incentivado, ter mostrado que apesar de todas as dificuldades que eu passei, eu consegui ter meu estúdio, eu me realizei dessa forma. Pode ser que daqui para frente eu queira ter um estúdio de novo, mas hoje em dia eu vivo muito bem trabalhando em domicílio.
pela razão de ter 2 filhas, pela razão de levar minhas filhas para a escola, de preparar a comidinha delas, de deixar a casa arrumada, eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? Mas pode ser que lá para frente eu mude de ideia. Minha pequenininha ainda é um bebê, então por isso eu ainda não decidi. E é isso. Se inscreva aqui no canal, eu sempre falo isso. Se inscreva, ative o sininho para você receber notificações de vídeos, né? Tem vídeos de passo a passo, tem vídeo de bate-papo. E curta esse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo foi legal, se você gostou das dicas que eu passei, curta esse vídeo aqui para mim, para que ele chegue em mais pessoas que precisam de ajuda nisso tudo que eu falei aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.